Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versos 9 a 13. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Veja, irmãos, um certo dia, uma mulher, ao caminhar pelas ruas da sua cidade, ela se deparou com um morador de rua. Esse morador de rua, sem pensar duas vezes, roubou os seus pertences e fugiu depressa. Essa moça, ela era possuidora de muitos bens, de muitas posses. E por ser bem abastada, ela acabou deixando a questão de lado e voltou para sua casa. Meses depois, esse mesmo morador de rua bate na porta da sua casa, pedindo ajuda, pois ele estava com frio, com fome e a sua saúde estava debilitada. Essa mulher que havia sido roubada, ela, ao invés de chamar a polícia, ela o colocou para dentro, lhe deu banho, lhe deu novas vestes, lhe deu sandália e deu moradia para ele junto com a sua família. Veja, irmãos, o que essa moça, o que essa mulher cometeu não foi um ato de bondade, mas sim um ato de graça. Isso é graça. Graça é o favor imerecido que é dado por alguém a alguém que lhe causou mal. Isso é uma definição melhor de graça. A graça é algo bom que é dado não porque o receptor merece, mas porque o doador, ele é bondoso e misericordioso. Deus, nesses versículos, vai manifestar a sua graça através do seu Filho, Jesus Cristo. Deus, ele não apenas perdoa miseráveis pecadores, transgressores da sua lei, mas ainda concede a vida eterna a todos os receptores dessa graça. Essa passagem ela vai anunciar muito claramente e ela vai anunciar justamente a graça de Deus que é concedida ao homem por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. E é importante, irmãos, ainda ressaltar que a graça ela revela a bondade de Deus e a miséria do estado do homem. E ainda é importante ressaltar que a graça ela é um ato de amor incondicional de Deus para com seu povo. Por quê? Porque essa graça ela não depende da pessoa que a recebe, ela não espera pagamento e ela não exige esforço para recebê-la. A graça é um ato de amor incondicional de Deus para com seu povo. E nós veremos essa graça estampado nesse texto. Nós veremos um Deus bondoso e gracioso, salvando graciosamente vis pecadores por intermédio de seu amado Filho, Cristo Jesus. Veja, irmãos, nesse texto aqui nós veremos a graça salvadora de Cristo. E nós observaremos as três formas que ela age. Ela alcança, ela contraria e ela oferece. Então vejamos, em primeiro lugar, a graça de Cristo, ela alcança. Versículo 9, a graça de Cristo alcança os rejeitados. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu. A primeira informação que nós temos aqui nesse texto é que Mateus, ele é um publicano. Porque o texto nos deixa claro que ele estava sentado na coletoria. Os publicanos, eles eram uma classe de pessoas totalmente rejeitados pelos judeus. E eles eram rejeitados pelos judeus porque eles eram vistos como traidores, porque eles trabalhavam em prol dos romanos, ou seja, eles trabalhavam em prol dos seus opressores. Eles tinham fama de serem corruptos, porque eles cobravam um valor acima do correto para assim lucrar em cima dos seus próprios compatriotas, os judeus.
E eles ainda tinham fama de serem violentos, porque eles cobravam os impostos com violência. Além disso, eles eram considerados gentios e pagãos pelos próprios judeus. Eles não podiam entrar nas sinagogas. Eles eram considerados imundos e tratados como porcos. E eles não podiam servir como testemunha, porque eles não eram dignos de confiança. E ainda, eles eram homens considerados sem esperança e sem direito a arrependimento. Pelas características de um publicano, eles eram classificados entre as piores classes de pecadores que existia naquele tempo, que eram os assassinos e as prostitutas. Mateus, assim como os demais publicanos, ele era rejeitado pelos religiosos e também por toda a sociedade, tendo em vista que aquela sociedade era uma sociedade religiosa. A cultura de Israel era uma cultura religiosa. Porém, esse homem rejeitado pelos religiosos e pela sociedade, ele foi alcançado pela graça de Cristo. A graça de Cristo alcançou Mateus, um homem rejeitado pela sociedade e pelos religiosos. Mas nós vemos aqui, irmãos, que a graça de Cristo, ela não se deteve aqui em Mateus. Ela agiu em efeito cascata. E nós vamos ver que a graça de Cristo alcança também os mais vis e indignos pecadores. Acompanhe comigo o versículo 10. Diz assim: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Há quem diga que o propósito de Jesus, no chamado de Mateus, era ter um discípulo dessa classe de homens, dessa classe vil de homens, para manifestar mais claramente a sua graça e também para que ele fosse um instrumento especial de Deus para que essa classe vil de pecadores fosse alcançados pela graça de Cristo. Se nós olharmos lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, que relata também essa mesma situação, nós veremos que Lucas nos informa que Mateus oferece um banquete e convida os seus amigos para um encontro com o seu Senhor. Mateus, ele não se contenta apenas em seguir Jesus, ele deseja apresentar Jesus aos seus amigos. Por ter sido alcançado pela graça, Mateus, ele passou a ter o desejo ardente de trazer outros para debaixo dessa mesma graça. E esse é o efeito da graça de Cristo no ser humano. O efeito da graça nos leva a compartilhar dessa graça para com o próximo, nos leva a buscar outros para debaixo dessa mesma graça. Mateus, ele se tornou um instrumento de Deus para que outros publicanos e pecadores também fossem alcançados por essa graça. Veja, irmãos, e como eu disse, os publicanos, eles eram uma das classes mais vis e mais miseráveis que existia para os judeus. E, segundo alguns estudiosos, muito provavelmente essa palavra pecadores, publicanos e pecadores, eram pessoas pobres, que possuíam vícios, que davam pouco valor à religião, e alguns dentre eles ainda eram gentios, ou seja, não judeus. Ou seja, essa classe de pecadores era uma classe pior do que os publicanos. Se os publicanos já era ruim, essa classe era uma classe ainda mais baixa. Era uma classe ainda mais vil e mais desprezada pelos fariseus naquela época. Veja, irmãos, então aqui nós vemos que a graça de Deus, ela é surpreendente. Ela alcança os inalcançáveis. Ela abre a porta da salvação para os rejeitados e salva da justa condenação os mais vis e indignos pecadores. A graça de Cristo, então, ela alcança os rejeitados e os indignos pecadores, versículos 9 e 10. Mas, em segundo lugar, nós veremos que a graça de Cristo, ela contraria, versículo 11. Acompanhe comigo. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Veja, irmãos, ao passo que Mateus, ele exalava alegria por sua conversão, os fariseus murmuravam. E eles murmuravam por Jesus estar sentado à mesa com publicanos e pecadores, ou seja, eles estavam insatisfeitos. E essa insatisfação fica nítida de 4 formas. Primeiro, eles tentavam provocar escândalo com as ações de Jesus, persuadindo alguns dos discípulos de Jesus
que a conduta de Jesus de sentar à mesa com publicanos e pecadores era escandalosa. Em segundo, nós vemos que eles estavam insatisfeitos porque homens indignos, segundo a concepção deles, estavam sendo alcançados pela graça. Na mente de um judeu naquela época, para você receber o favor divino, você necessitava cumprir os mandamentos de Deus. Se você cumprisse os mandamentos de Deus, Deus iria te recompensar com o favor dele. Então, essa era a mentalidade dele. Ou seja, a graça era para pessoas decentes, assim como os fariseus, e nunca, jamais, para publicanos e pecadores. Em terceiro, eles estavam insatisfeitos com a possibilidade, já que eles não criam que Jesus era o Messias, eles estavam insatisfeitos com a possibilidade de Deus salvar essas pessoas indignas, os publicanos e pecadores. E, em último lugar, essa insatisfação fica claro porque eles passam mais tempo criticando do que estimulando. Eles estavam dispostos mais a condenar as faltas desses pecadores do que ajudá-los a superar. Os fariseus, eles estavam insatisfeitos com a manifestação da graça de Deus. E eles estavam insatisfeitos porque a graça de Deus, ela não age de acordo com as determinações ou com as lógicas humanas. Porque, de acordo com a nossa lógica, aquele que vai à igreja, que dá o seu dízimo, que faz isso e aquilo outro em prol da religião, ele é mais digno e mais merecedor de receber algo de Deus. Essa é a nossa lógica. Só que a graça, ela não trabalha de acordo com as nossas determinações e com as nossas lógicas. A graça de Deus, ela trabalha de acordo com a vontade soberana de Deus. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que essa graça, essa mesma graça, foi concedida a homens indignos. Abraão, o pai da fé, ele fazia parte de uma família idólatra. Jacó era um trapaceiro. Se nós olharmos para Moisés, já havia cometido um homicídio. Ou seja, ninguém pode determinar quem deve e quem não deve receber o favor divino. A graça pertence a Deus e Ele a concede a quem Ele quer. Então, veja, irmãos, nós vemos aqui em segundo lugar que a graça de Cristo, ela causa insatisfação nos religiosos. E ela causa insatisfação nos religiosos porque ela alcança os indignos pecadores, versículo 10, e ela alcança os rejeitados pela religião, pelos religiosos e pela sociedade, versículo 9. Mas em terceiro e último lugar, nós vamos ver que a graça de Cristo, ela oferece. Veja, irmãos, a graça de Cristo, ela oferece um médico. Acompanhe comigo o versículo 12. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Todos os homens, eles estão espiritualmente doentes. Essa doença está enraizada no nosso ser, e essa doença se chama pecado. O homem, ele não se torna um pecador. O homem, desde o ventre materno, nasce um pecador. Se nós olharmos para Salmo 51:5, diz que o homem ele é nascido em pecado e concebido em iniquidade. Se nós olharmos para Gênesis capítulo 8, versículo 21, nós vamos ver que a Bíblia fala que o coração do homem é inteiramente inclinado ao mal desde a sua infância. Veja, irmãos, nenhum homem é pecador porque peca, mas peca por já ser um pecador. Todo homem herda o DNA de Adão. Sendo assim, todos nascem com essa chaga mortal chamada pecado, necessitando assim de um médico para tratá-lo. Deus, por intermédio da sua graça, olhou para a humanidade, todos mortos nos seus delitos e pecados, e enviou um grande e hábil médico para que todos recorram a ele e sejam curados. É importante destacar que esse médico, ele não atua onde os enfermos não reconhecem o seu estado. Muitos estão enfermos, assim como os fariseus, mas acreditam que não necessitam desse médico. O problema é que essa chaga, ela não se curará sozinha. Não há ninguém que possa ajudar o seu próximo na cura dessa chaga. E não há nada na medicina que possa tratar essa chaga chamada pecado. Só há um que pode ajudar o homem a tratar esse mal chamado pecado. Aquele médico que foi enviado por Deus, a pessoa bendita de Cristo Jesus. Mas veja, irmãos, nós veremos ainda que a graça de Cristo, ela oferece misericórdia.
versículo 13, parte A e B. Jesus diz: ide, porém, e aprendei. Essa expressão ela era usada pelos rabinos quando eles queriam enfatizar algum ensino. E o ensino que Jesus queria enfatizar aqui era o de Oséias, capítulo 6, versículo 6, que diz exatamente o que está aí na parte B do versículo: misericórdia quero, e não holocaustos. Veja, irmãos, não é suficiente para nós nos familiarizarmos com as Escrituras. Nós necessitamos entender o seu significado. Os fariseus, eles estavam familiarizados com as Escrituras, mas eles não compreendiam o significado de Oséias capítulo 6, versículo 6. Jesus, então, aqui ele enfatizou que, desde os antigos profetas, Deus que requeria do seu povo, primeiramente, a misericórdia. Deus queria que o seu povo estendesse a mão ao seu próximo. A ênfase aqui é justamente na salvação desses publicanos e pecadores, que necessitavam de ajuda. Precisamos ainda lembrar que a verdadeira religião é aquela que estende a sua mão ao próximo, conforme Tiago, capítulo 1, versículo 27. Os fariseus negavam ajuda para esses publicanos e pecadores por estarem preocupados com a preservação da sua santidade, ainda que ela fosse algo aparente. A religião desses fariseus era mesquinha e egoísta. Quando Jesus se encontra com esses publicanos e pecadores, ele oferece uma graça abundante a eles. Somente a presença de Jesus já era um ato de misericórdia grandiosa. Mas além da sua presença, ele ofereceu também a salvação a esses indignos pecadores. Há quem diga que o maior ato de misericórdia é promover conversão das almas, é salvar uma alma da morte. E é importante ainda enfatizar que misericórdia, a grosso modo, consiste em não dar aquilo que o outro merece. Os publicanos, pelos seus atos, publicanos e os pecadores, pelos seus atos, eles mereciam a condenação. Eles mereciam sofrer a ira vindoura de Deus, assim como os fariseus mereciam e assim como eu e você merecemos. Porém, o que Deus quis ensinar lá em Oséias capítulo 6 e o que Jesus quis enfatizar aqui era que os fariseus, juntamente com todo o povo de Deus, devem agir com misericórdia para o seu próximo. Ou seja, eles deveriam sempre dar aquilo que, eles deveriam não dar aquilo que o próximo merece. Eles deveriam sempre pensar e agir de forma misericordiosa. Dar e fazer o melhor ao próximo, independente do quão vil ele seja, independente do quão pecador ele seja. Ou seja, eles deveriam exercer a misericórdia antes de qualquer ato de sacrifício ou de ofertas. Mas nós veremos ainda que a graça de Cristo, ela oferece arrependimento. Versículo 13, parte C. Jesus disse que não veio para chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Ao usar essa expressão justos, Jesus não quis dizer que ali existia algum justo, mas sim que ele não veio para aqueles que estão satisfeitos consigo mesmo e que acham que não necessitam de ajuda. Ele veio para aqueles que estão conscientes de seus pecados e que sabem que necessitam desesperadamente de um Salvador. Com isso, Jesus ressalta a sua própria missão, que era de chamar pecadores e chamá-los ao arrependimento. Arrependimento, segundo Thomas Watson, é uma graça do Espírito de Deus pela qual move o pecador a se humilhar interiormente e a ser reformado exteriormente. Ou seja, o arrependimento causa uma mudança interna e externa. O arrependimento é uma mudança no coração e na mente, que consequentemente traz uma mudança em todas as áreas da vida do arrependido, ou seja, do crente. O arrependimento transforma um coração rebelde e obstinado em um coração temente e obediente a Deus. O arrependimento transforma o mais vil pecador. E sem o arrependimento não haverá e não há salvação. Mas veja, irmãos, em último lugar, nós veremos que a graça de Cristo, ela oferece perdão de pecados. Esse texto, ele não vai falar com essas palavras, mas o texto deixa claro que Jesus está ali oferecendo perdão de pecados para esses publicanos e pecadores. O pecado, os irmãos bem sabem que é uma transgressão da lei de Deus, conforme 1 João 3,4. Ou seja, o pecado é uma ofensa e um ato de rebelião contra Deus. O seu caráter santo e justo exige uma justa punição
para o transgressor, para o pecador. Ao oferecer perdão de pecados, Jesus está ali oferecendo isenção dessa justa punição, ou seja, ela seria, e foi imputada na pessoa de Jesus Cristo. Veja, irmãos, nós vemos que a graça de Cristo, ela oferece um grande médico, ela oferece misericórdia, arrependimento e perdão de pecados. E se nós pararmos para analisar, nós vamos ver que é isso que nós necessitamos. Nós não necessitamos de prosperidades da terra, nós não necessitamos de uma beleza descomunal e nem de uma saúde perfeita. Se Deus nos der tudo isso, que possamos usar de forma correta, mas isso não é o que nós necessitamos. O que nós necessitamos é de um médico, é de misericórdia, arrependimento e de perdão para os nossos pecados. Mediante a isso, nós podemos afirmar que a graça de Cristo, ela é imprevisível, ela é imprescindível e ela é inigualável. Ela é imprevisível porque ela alcança os mais indignos e rejeitados pecadores. Ela alcança aquele que aos nossos olhos não devem, não podem e não merecem ser alcançados. Mas ela é também imprescindível. Ela é imprescindível porque nós necessitamos dessa graça. Nós necessitamos dela tanto para o mundo presente quanto para o mundo vindouro. Sem essa graça não há salvação. Sem essa graça nós pereceremos no inferno por toda a eternidade. E ela é também inigualável, porque nunca se viu e nunca se verá tamanho favor que é concedido aos homens. Essa é a graça salvadora de Cristo. Ela alcança, ela contraria e ela oferece. Ela é imprevisível, ela é imprescindível e ela é inigualável. E para nós recebermos essa graça, tudo o que nós necessitamos é crer na pessoa bendita de Cristo Jesus. Toda a exigência para receber esse favor de Deus é a fé na pessoa de Jesus Cristo. Veja, irmãos, eu gostaria de finalizar mostrando aos irmãos que essa graça de Cristo, ela traz boas notícias aos seus receptores. Veja, irmãos, a graça de Cristo, ela traz boas notícias para os rejeitados. Talvez você tenha sido rejeitado pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pela igreja, pela sociedade, ou por qualquer outra coisa, pessoa ou instituição. Mas a graça de Cristo, ela não te rejeita. Veja, irmãos, a boa notícia é que mesmo você sendo merecedor de ser rejeitado por Deus, a graça salvadora de Cristo está de braços abertos nessa noite para todos nós, exclamando: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Tudo o que nós necessitamos é vir a Cristo por intermédio do arrependimento e da fé na pessoa de Jesus Cristo. Mas veja, irmãos, a graça de Cristo, ela traz também uma boa notícia para os vis pecadores. Talvez você não seja um transgressor na terra, mas você é um transgressor no céu. Talvez você não tenha transgredido as leis dos homens, mas você já transgrediu as leis de Deus. Talvez você não seja um réu culpado na terra, mas você é um réu culpado no céu. Você tem transgredido continuamente as leis de Deus, por palavras, ações, pensamentos e omissões. Ou seja, todos nós aqui nessa noite reunidos, e os irmãos que estão em casa, são vis pecadores, merecedores do inferno, merecedores da ira vindoura de Deus. Mas a boa notícia que a graça de Cristo traz é que mesmo nós, sendo merecedores de tais coisas, ela está de braços abertos para cada um de nós nessa noite, proclamando: vinde a mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Basta nós virmos a Cristo por intermédio do arrependimento e da fé. Mediante a isso, nós vemos que não há pecador que não possa ser salvo. Veja, irmãos, talvez esteja aqui entre nós o pior pecador da atualidade. Mas a boa notícia é que a graça de Cristo salva os mais vis e indignos pecadores. Paulo afirma em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, que ele é o principal dos pecadores. Mas ainda assim houve salvação para ele. Tudo o que nós necessitamos é de vir a Cristo por intermédio do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Mas veja, irmãos, em último lugar, nós vemos que a graça de Cristo, ela traz uma boa notícia para os verdadeiros crentes.
Veja, irmãos, essa graça, ela faz separação entre o verdadeiro e o falso crente. Acompanhe comigo. À medida em que ela contraria os religiosos, e aqui os religiosos eu falar aqueles que vivem na igreja só de aparência, à medida que eles contrariam os religiosos, ela oferece dádivas necessárias para essa vida presente e para a vida futura, para os verdadeiros crentes. Ela contraria os religiosos e oferece ao verdadeiro crente cura para a sua alma através desse médico. Oferece misericórdia, arrependimento e perdão de pecados, ou seja, isenção da justa punição. Jesus é punido no lugar do verdadeiro crente. Veja, irmãos, essa é a graça salvadora de Cristo. E ela nos traz excelentes notícias. Então, que nós possamos clamar a Deus para que essa graça, ela seja derramada sobre nós ainda nessa noite, se caso ela ainda não tivesse sido derramada. Amém?